Olá, pessoas, tudo bem? Então, dando continuidade e finalizando esse tópico, esse tema de tecido nervoso, nós vamos entrar agora nas células da glia, da parte periférica do sistema nervoso. Ou, como vocês podem encontrar em alguns livros, as células da glia do sistema nervoso periférico. Beleza? Espero que vocês tenham assistido a nossa última aula, que falava sobre as células da glia da parte central do sistema nervoso. E agora a gente complementa esse conteúdo, né, com as glia da parte periférica, ou glia do sistema nervoso periférico. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, né, qualquer comentário, deixem aí ou me enviem um e-mail que eu respondo para vocês. Beleza? Vamos nessa, então? Então, as nossas células da glia, da parte periférica, são muito menos numerosas. Nós vimos lá na parte central que existem vários tipos celulares. Astrócitos, oligodendrócitos, micróglia, células ependimárias. No periférico se resume a dois tipos celulares principais. As células satélites, que são células que estão localizadas ao redor, em volta do corpo dos neurônios sensitivos, que formam os gânglios. O que é o gânglio mesmo? Gânglio é um acúmulo de corpos de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Então, essas células que estão envolvendo o corpo do neurônio aqui, essas células são chamadas de células satélites, né? Como essa célula está muito próxima do corpo do neurônio, né, ainda não se sabe muito bem qual é a função dessa célula. Ninguém ainda demonstrou por A mais B que a função da célula satélite é estrutural, é funcional, é metabólica, é regenerativa, né? Então existem inferências de que essas células elas têm uma função metabólica e reguladora, né, por estarem próximas ao corpo. Mais ou menos como se fossem os astrócitos, né, lá no sistema nervoso central, desempenhando aquela função de barreira, desempenhando aquela função toda estrutural, né? Então é como se tivessem essas características, né, próximas, né, das células do periférico e do central. Então aqui as células satélites. Aqui as células satélites em volta, né, do corpo de um gânglio sensitivo. Olha aqui, ó, gânglio sensitivo, né, da raiz posterior, ou gânglio sensitivo do nervo espinal. Então, essas células satélites estão nos gânglios sensitivos e nos gânglios autonômicos que fazem parte lá do nosso sistema nervoso autônomo. Lembram da divisão funcional do sistema nervoso, né? Então, esses gânglios autonômicos fazem parte, são gânglios do sistema nervoso simpático e são gânglios do sistema nervoso parasimpático. Então, eu vou encontrar essas células satélites em três locais: no gânglio sensitivo, no gânglio autonômico simpático e no gânglio autonômico parasimpático. Beleza? O segundo tipo de célula, e agora uma célula com mais descrição, uma célula com mais caracterização, são as células de Schwann, né? Célula de Schwann. Quando eu observo o nosso neurônio, então aqui eu tenho um neurônio. É um neurônio motor. Esse neurônio, ele possui uma bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina? Aquele envoltório do axônio constituído por fosfolipídios de membrana, né,
que promove um isolamento elétrico, que com isso aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. A gente viu isso na aula passada. Então essa bainha de mielina, lá no sistema nervoso central, ela era feita pelos oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, essa bainha de mielina, ela é formada pelas células de Schwann. Então, quando eu olho aqui, ó, não só em neurônios motores, mas olha aqui, esse é um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo também tem bainha de mielina. E essa bainha de mielina ela é formada pelas células de Schwann. Tá certo? Então, tanto neurônios sensitivos, quanto neurônios motores, como neurônios autonômicos, todos eles possuem fibras com bainha de mielina, e nesse caso, essa bainha de mielina, ela é produzida, ela é sintetizada pela célula de Schwann, e existem fibras que não possuem bainha de mielina, que nós chamamos de fibras amielínicas. Então, eu tenho fibras mielínicas, eu tenho fibras amielínicas. Quando essa fibra for mielínica, essa mielina é produzida pela célula de Schwann. Então, cada célula de Schwann forma um internode. Então, aqui eu tenho uma célula com uma bainha, um internode. Aqui eu tenho outra célula, outra bainha, outra célula, outra bainha. Então, para cada um desses internodos aqui, ó, cada um desses eu vou ter uma célula de Schwann fazendo essa bainha. A gente vai ver que isso é uma diferença importante, né, lá para o sistema nervoso central, certo? E esses espaços onde nós não temos a bainha de mielina, nós chamamos de nodo de Ranvier. Esses nodos de Ranvier, nesse local, eu não tenho bainha de mielina. E como é que dá o impulso nervoso? O impulso nervoso ele ocorre de forma saltatória. Então, aqui ocorre um estímulo, o estímulo vem sendo conduzido, passa rapidamente por esse internodo e pula por esse, depois pula para esse e vai pulando. Então, o estímulo é um impulso saltatório. Lá na fisiologia, né, vocês vão ver com mais detalhes essas características, tá certo? Para nós, saibam que cada internodo desse é constituído por uma célula de Schwann, e cada célula de Schwann sintetiza, então, essa bainha de mielina. Beleza? Então, como nós observamos nessa imagem aqui, eu tenho o axônio, eu tenho aqui o núcleo da célula de Schwann, eu tenho toda a célula aqui, o seu citoplasma, e aqui eu tenho a membrana plasmática. Essa célula de Schwann, primeiro, envolve esse axônio. Lembra que eu disse para vocês que a mielinização não é um processo que já vem pronto. A criança nasce e todos os seus axônios são mielinizados. Não são. Esse é um processo que vai ocorrendo de acordo com o desenvolvimento da criança, né? Então, nesse caso aqui, a célula de Schwann envolve o axônio. Depois que a célula de Schwann envolveu, ela vai se girando em torno desse axônio, formando camadas, várias camadas, né? E essas camadas, né, em cada uma dessas camadas ocorre o depósito, então, de bainha de mielina, de fosfolipídios que formam a bainha de mielina, tá certo? E aí, então, eu tenho a bainha de mielina, várias camadas concêntricas, né, e sobrepostas que melhoram, então, a velocidade de condução. Nessa imagem, vocês podem perceber, eu tenho aqui um axônio que não é mielinizado e um axônio mielinizado. Velocidade de condução muito rápida. A velocidade de condução de um neurônio que tem bainha de mielina chega a ser cerca de 160 metros por segundo, 200 metros por segundo. É algo incrivelmente rápido, né?
Então, uma informação é um estímulo, é um impulso nervoso extremamente rápido. E ao passo que nesse neurônio aqui, a informação é mais lenta, 60 metros por segundo, 80, né? Então não é que seja assim tão lento, mas é mais lento do que um axônio mielinizado. Um exemplo clássico disso eu dei para vocês quando eu falei de sistema muscular. Quando a criança é muito pequena, uma criança de 1 ano, por exemplo, ela tem um reflexo de micção, né? Reflexo de micção é o quê? Aquele reflexo de quando a bexiga urinária está cheia, ela distende as suas paredes e ela tem a vontade de fazer o número 1, fazer o xixizinho dela, né? Na criança muito jovem, à medida que o reflexo dispara, ele vai rapidamente para a medula espinal e já volta rapidamente para a bexiga, fazendo com que ocorra a contração da parede dessa bexiga, para que ocorra esvaziamento. Nesse caso, esse neurônio que é voluntário e que deveria segurar o reflexo, como em nós, por exemplo, né, se eu estou agora, nesse exato momento, estiver com vontade de... tiver o reflexo de micção, eu tenho controle sobre esse músculo para que a minha bexiga não esvazie. Por quê? Porque o meu neurônio motor, ele já é mielinizado e ele consegue ser tão rápido quanto o reflexo, né? E aí ele consegue contrair o músculo voluntário. Na criança muito jovem, o neurônio ainda não é mielinizado. Então, quando dispara o reflexo, né, o reflexo é mais rápido que o músculo voluntário, ela não consegue segurar. Ok? Então, basicamente é isso, né? Velocidade de impulso nervoso. Existem doenças que acometem a bainha de mielina, né? Por exemplo, nas escleroses. Então, as escleroses são doenças degenerativas que acometem a bainha de mielina, né? E à medida que elas vão se desenvolvendo, essa doença vai progredindo, né? Essa bainha de mielina vai sendo destruída e as informações, os impulsos nervosos vão ficando cada vez mais lentos e mais dificultados. Tá? Como eu disse para vocês, no sistema nervoso periférico, eu tenho a célula de Schwann. Cada célula de Schwann forma uma bainha de mielina para um internódo. Olha aqui, ó. Eu tenho um axônio, eu tenho uma célula de Schwann, essa célula de Schwann se enrola sobre esse axônio e forma a bainha de mielina. Terminou a minha célula aqui. No sistema nervoso central, o meu oligodendrócito ele está conectado a diversos axônios. Então, isso quer dizer que uma única célula, lá no central, é responsável por formar a mielina de vários axônios. No periférico, isso não acontece. No periférico, cada célula de Schwann forma uma bainha de mielina para um internódo. Então, se essa célula aqui morrer, eu vou ter um comprometimento desse internódo aqui, de um axônio apenas. Agora, se essa célula aqui morrer, eu vou ter o comprometimento de vários axônios, porque ele está conectado a inúmeros axônios, né? Então, uma diferença importante. Uma outra diferença que eu já disse para vocês. O oligodendrócito, ele sintetiza uma proteína que faz o que mesmo? Ela é inibitória do crescimento neuronal. Então, ela inibe o crescimento do axônio. E no periférico, como é que acontece isso? Né? Olha, eu vou adiantar para vocês que no sistema nervoso periférico, a célula de Schwann tem um papel crucial e fundamental na regeneração do axônio. Né? E eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. É bem pertinente que nós entremos agora, né, sobre o processo de reparo ou regeneração no sistema nervoso periférico. Vamos ver um pouquinho sobre isso.
né? Então, as nossas células de Schwann, elas sintetizam meio de mielina, e olha aqui nesse esquema, uma célula, uma bainha, terminou. Eu tenho aqui um nódo de Ranvier, outro internódo, uma célula e uma bainha. Essa célula está intimamente ligada ao processo de reparo, de regeneração de um axônio, né? No sistema nervoso central, nós costumeiramente dizemos que ocorre uma plasticidade cerebral. No sistema nervoso periférico, pode acontecer plasticidade? Pode, mas também pode acontecer a regeneração do axônio, ou seja, vai se formar ou pode se formar novamente um axônio, né? Então, o senhor está falando que o nervo pode regenerar? Isso mesmo. No sistema nervoso periférico, os nervos podem regenerar. Dependem de muitos fatores, inúmeros fatores, mas eles podem regenerar. Senão, de nada adiantaria as cirurgias para implantação de membros, aquelas cirurgias para implantes faciais, né? Para que eu teria uma pele na minha face que ela não tem sensibilidade, né? Se não tivesse, então, a possibilidade de regeneração. Então, no periférico, existe sim a possibilidade de regeneração neural. Agora, aquela regra que eu disse para vocês nas aulas passadas, ela vale para o periférico também. Ou seja, lesão no prolongamento, axônio, dendrito, pode regenerar. Pode, não quer dizer que vai. Agora, lesão no corpo celular, não há regeneração. Toda vez que eu tenho extravasamento do conteúdo citoplasmático, vai ocorrer então indução de extravasamento, né, desse conteúdo, vai gerar um processo inflamatório e vai acabar decretando a morte desse neurônio. Não só desse neurônio, mas de vários neurônios que também estão próximos. Vocês vão ver isso também, já viram isso. Então, existe diferença nesse processo? Existe. Então, no sistema nervoso central e no periférico, existe diferença no processo regenerativo. Aqui ocorre plasticidade, ou seja, o nosso sistema nervoso central tem uma capacidade de adaptação e mudança conformacional muito grande. Pode ocorrer brotamento, pode ocorrer crescimento axonal de prolongamentos? Pode acontecer. É mais difícil, mas pode acontecer. Já no sistema nervoso periférico, né, eu tenho um processo de regeneração dos prolongamentos, o que é muito, 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 muito benéfico para nós. Pensando que esse órgão ele está protegido, né, pelo crânio, protegido ali pelos ossos, né? Então tem todo um processo que dificulta as lesões. Então a maior parte das lesões são intrínsecas, né? Por alteração vascular, por drogas, por toxinas, né? Diversas que chegam ao nosso encéfalo. Então vamos ver um pouquinho sobre esse processo de regeneração. No sistema nervoso central, eu disse para vocês que quando eu tenho uma lesão, essa lesão eu vou ter uma área de penumbra, eu vou ter uma área de lesão na qual efetivamente eu tenho morte de neurônios, morte tecidual. Essa região ela vai sofrer então fagocitose. A nossa micróglia tem a função de fagocitar toda essa região de neurônios mortos, de células mortas. Quando isso acontece, eu tenho esse espaço aqui, ó, fica um espaço. Mas esse espaço ele não é permanente, porque eu tenho uma outra célula, que não é um neurônio, que preenche esse espaço e forma uma cicatriz. O que nós chamamos de cicatriz glial. E essas células são os nossos astrócitos, né? Eles vão preencher esse espaço deixado por uma lesão cerebral.
né? Agora, essa lesão cerebral, ela depende muito do local em que ela ocorreu, né? Então, lesões em localizações específicas, eu vou ter déficits, né? Eu vou ter problemas comportamentais, eu vou ter deficiências diversas. E nós vamos saber quais são essas regiões. À medida que vocês forem tendo as aulas, vocês vão saber o que pode acontecer se essa lesão for no lobo frontal, se essa lesão for numa região lateral da cabeça, lateral direita, lateral esquerda, né? Então, para cada região específica, eu vou ter um déficit específico para essa região. Então, é por isso que eu tenho lá um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico e nem sempre eles evoluem da mesma forma, nem sempre eles apresentam as mesmas deficiências. A gente vai aprender isso, não se preocupe. Mas saibam que regiões diferentes, lesões em locais diferentes, déficits diferentes também. Beleza? Bom, então nós podemos ter o reparo dos nossos nervos periféricos. Ou seja, o que é um nervo? Nervo é um conjunto de axônios que são revestidos por tecido conjuntivo. Então tem lá milhares de axônios, né? E aí, esse processo de regeneração quer dizer que vai ocorrer a formação de um novo axônio. Eu não vou ter uma fibrose no local, eu não vou ter um processo cicatricial. Pode ter, claro que pode ter esse processo. Mas no processo de regeneração, eu vou ter um axônio funcional naquele local. Isso quer dizer que regeneração significa que o tecido ou a célula que foi perdida vai ser substituída pelo mesmo tecido, pela mesma célula, pela mesma estrutura que existia antes da lesão, certo? Para isso, eu vou ter envolvido célula da glia, das células aqui, mas é uma célula específica, que é a nossa célula de Schwann, e os macrófagos. Vamos ver esse processo. Então, quando nós temos uma injúria, tem uma lesão aqui, ó, suponhamos que eu tenha um corte, né, tem um golpe de arma branca. Então eu tenho uma lesão nesse axônio. Toda vez que eu tenho uma lesão, eu vou ter duas extremidades. Eu tenho um coto proximal, que fica ligado lá, no proximal, vocês viram já na anatomia 1, que é proximal, mais próximo da raiz. E eu vou ter um coto distal. Coto proximal, coto distal, extremidade proximal e a extremidade distal. Bom, o que estiver distalmente, o que estiver longe à distância, tudo isso aqui vai morrer, né? Célula de Schwann, o axônio que está aqui dentro, a mielina, olha aqui, ó. Os macrófagos, então, vão fagocitar todo o conteúdo que está distalmente. O que vai ficar apenas? Vai ficar só um túnel formado pelo citoplasma das células de Schwann. A membrana plasmática, na realidade. Vai ficar só um túnel, né? Túnel oco, sem nada ali dentro. Tudo que é distal, olha aqui, a lesão está aqui. Tudo que tiver aqui, desse local para trás, para distante, vai ser fagocitado. Vai ficar tudo perdido. Processo seguinte. Vamos lá. No processo seguinte, a nossa célula de Schwann, ela tem um papel fundamental, porque ela libera substâncias chamadas de neurotrofinas, ou substâncias neurotróficas. Substâncias que estimulam o crescimento neuronal. Então, o que ela faz? Ela estimula que esse axônio aqui cresça
e ele entre dentro daquele túnel que foi formado ali, ó. Ficou um túnel aqui, ó, desse ponto da lesão em diante, ficou um túnel ali. Ficou um vazio, ficou um tubo oco. Nesse tubo, então a nossa célula de Schwann estimula para que isso aconteça, que esse axônio adentre esse tubo e, novamente, né, ele consiga regenerar-se por completo. Não é um processo rápido, é um processo mais lento, né? Depende muito do estímulo, depende de alguns fatores, por exemplo, a idade. Quanto mais jovem o paciente, o potencial regenerativo é maior. Tempo da lesão, quanto mais precocemente for tratado, maior é o potencial ou é o percentual de sucesso. Se o indivíduo teve uma lesão e essa lesão ela ocorreu há mais de 1 ano, é muito difícil que ocorra o processo de regeneração, né? Então a distância dos cotos, a distância que está essas extremidades, se for uma distância curta, né, existe esse processo de regeneração. Se esse coto distal retrair muito, ou ele for muito destruído na lesão, essa distância também influencia no processo regenerativo. Certo? Então vamos lá ver. Então eu tenho que em uma lesão o coto distal ele vai degenerar, ele vai ser fagocitado. Aqui os macrófagos aqui, ó. Então aqui ó, tem uma lesão. Aqui é o coto proximal, aqui é o coto distal. No coto distal, tudo isso aqui vai ser fagocitado. Então, os macrófagos, eles fagocitam. Então, esse processo de fagocitose, ele é importante, porque todo esse local tem que ser limpo, né? Esse túnel que vai ficar, ele precisa ser limpo. Para quê? Para que o novo axônio que possa vir a crescer, ele não tenha barreiras físicas que o impeçam de chegar ao seu destino. Tá? Então, olha aqui. Coto proximal, coto distal, ponto da lesão é esse. Toda essa extremidade ela vai ser fagocitada. Olha aqui, ó, macrófago. Então, toda essa extremidade vai ser fagocitada. E a célula de Schwann, ela forma esse túnel que é um guia. Cada uma dessas células de Schwann liberam neurotrofinas que estimulam o brotamento do axônio. Olha aqui, ó. O axônio ele não cresce uma linha. Vejam nessa imagem. Ele cresce para todas as direções possíveis. É como se fosse, né, que é uma corrida. Brota para todo quanto é lado. Vai brotando um, brota outro, brota outro, brota outro. Vai fazendo esses brotamentos axonais. O axônio que conseguir entrar nesse túnel é ele que vai reinervar, ele que vai regenerar efetivamente. Os outros axônios que não conseguirem entrar no túnel, eles vão evoluir depois. Tá? Então a célula de Schwann, ela libera neurotrofinas. Você já sabe que neurotrofinas são substâncias tróficas ou que estimulam o crescimento neuronal. Ainda, moléculas de sinalização, ou seja, a célula de Schwann fica falando assim para o axônio, ó, vem para cá, como se tivessem plaquinhas sinalizadoras mostrando para onde que esse axônio tem que crescer, né? Então, ele tem esse efeito trófico, né, de crescer, e tem o efeito trópico, de tropismo, crescer para onde? Dar a direção para onde que esses axônios precisam crescer. Então, a célula de Schwann é extremamente importante para isso. Né? Se não tiver célula de Schwann nesse processo, todo esse processo de regeneração é perdido. Então, se as células de Schwann que morrerem, forem destruídas, né, esse processo de regeneração ele fica altamente comprometido. Vamos lá. Então, todo esse processo aqui ocorre. Então, a célula de Schwann fica sinalizando, olha, vem para cá, cresce aqui, e ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até
chegar à sua célula-alvo, até o seu destino. Se for um músculo, se for uma glândula, se for outro neurônio. Então ele vai tendo todo esse processo, né? Aqui nós podemos ver essa síntese. Eu tenho uma célula normal, um neurônio normal, o axônio, a bainha de mielina e aqui o músculo na sua placa motora. Teve a lesão. Vejam, existe alteração no coto distal, todo esse conteúdo vai ser fagocitado, olha aqui, vai ser fagocitado. Então aqui axônio de degeneração, né? Acrescentem aqui axônio que vai ser fagocitado. Tem muitos macrófagos aqui. Agora, vejam proximalmente, olha aqui, o que aconteceu com o neurônio, com o corpo do neurônio. O corpo do neurônio aumentou de tamanho, porque eu estou num processo atípico, não é uma situação normal, é uma situação diferente. Então eu tenho toda a modificação do corpo do neurônio, a gente chama de lesão celular reversível ainda, né? Então eu tenho uma lesão celular, o neurônio está se adaptando a essa lesão, a esse trauma, ele não está normal, né? Tenho toda a ação das células de Schwann, olha aqui, ó, tem um brotamento aqui, tem um brotamento aqui, outro brotamento, olha aqui, outro brotamento lá, outro brotamento, outro brotamento. Então, eu tenho o efeito das neurotrofinas, ou seja, esse axônio proximal, ele começa a brotar para todos os lados, vários brotamentos, né? E eu tenho o efeito trópico, de tropismo, ou seja, de sinalização. Para onde vai? Lá para a placa motora. Essa placa motora, ela fica aguardando, ela fica silenciada ali, né? Ela, quando eu tenho a ação da célula de Schwann, ela começa a disparar efeito de sinalização. Mas ela fica aguardando a reinervação. Ou seja, ela fica aguardando o axônio chegar até ela para, novamente, controlar o músculo, né? Seja músculo estriado esquelético, músculo liso, né? Então essa placa motora fica aguardando. Quanto tempo? Ela fica em média cerca de 6 meses. Vejam, a placa motora, ela não se desintegra, ela não degenera, né, por volta de 6 meses, aguardando o processo de reinervação. Ou seja, aquilo que eu disse para vocês, se o processo for muito antigo, mais de 1 ano, né, é muito provável que esse processo já seja permanente, né? Então, fisiologicamente, por condições intrínsecas, não vai ocorrer mais. Porque tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é intrínseco. É uma condição que pode acontecer para qualquer um de nós. Eu não preciso de uma intervenção cirúrgica, eu não preciso de nenhum outro substrato para que isso aconteça, né? É lógico, eu tenho medicamentos que potencializam tudo isso, né? Mas, intrinsecamente, todos nós temos condições. E aí, quanto mais jovem, condições são melhores, o estado de saúde sem doenças pré-existentes, condições melhores, tempo da lesão mais recente, condição melhor, né? Para tudo isso, tenho condições. Então, eu tenho essa sinalização, esses axônios vão brotando, vão crescendo, e apenas um deles vai entrar naquele túnel. Lembra que eu falei para vocês? A célula de Schwann forma um túnel, forma um tubo que guia a regeneração do axônio. Então, esse que entrou nesse tubo, ele vai continuar crescendo, porque eu tenho o efeito das neurotrofinas, eu tenho um efeito sinalizador, agora ele sabe, ele cresce e sabe para onde que ele tem que ir. Então ele vai crescendo até chegar na placa motora novamente, olha aqui, até chegar de novo no músculo. E aí esse processo termina com o axônio regenerado e todos os outros que não conseguiram e não devem entrar no túnel lá formado pela célula de Schwann, eles vão involuir. Eles vão degenerar porque eles não são mais necessários. Esse processo ele não é rápido.
Ele não acontece da noite para o dia, ele não acontece em uma semana, é um processo mais lento que demanda vários fatores. Tá certo? Tiverem mais interesse nesse assunto, nós temos vários artigos disponíveis sobre esses pontos. É um tema bem dinâmico, bem interessante, né? Se ficou dúvidas, se ficou alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber, deixe no comentário ou mande um e-mail que eu respondo para vocês. Beleza? E assim nós terminamos esse tema de tecido nervoso, basicamente neurônios e células da glia. Espero que vocês tenham gostado. Se apropriem desse conhecimento, ele é importante, né? Nós temos vários pacientes que sofrem lesões, que têm traumatismos, e o tempo é fundamental para isso, né? Quando uma pessoa tem um traumatismo crânioencefálico, e aí é um traumatismo muito grave, uma grande parte do encéfalo foi comprometida, e aí o familiar te pergunta, oh, será que vai voltar ao normal? Né? Você tem condições já para pensar, para raciocinar, para saber que, olha, o sistema nervoso central, a regeneração ela é muito dificultada, né? Ela ocorre plasticidade, mas plasticidade dos neurônios que permaneceram vivos e funcionantes, né? Então eu tenho outras condições que vocês serão capazes de prever, né? De responder criticamente a isso. Então espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Essa frase aqui é bem interessante, eu gosto muito dela, que o nosso corpo se prepara para o que a mente antecipa. Então, isso aqui vale muito para quem é ansioso, né? Fica esperando ansiosamente para que as coisas surjam, que tem problemas. Né? Tente relaxar um pouco mais. Nós somos aquilo que o nosso cérebro acha que nós somos. Né? Se você acha que você não é capaz, o seu cérebro vai te boicotar para que você não seja capaz de fazer o que você tem em mente. Então, tudo parte do princípio da crença em você mesmo. Tenha uma excelente aula, uma excelente semana, um excelente dia. Um grande abraço e até a próxima.